Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado. Quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e toda semana, às quintas-feiras, 5h30, a gente tem um programa em que durante meia hora a gente discute um pouquinho como é que foi o mercado na semana, quais foram as principais notícias e o meu principal objetivo é que você consiga entender e relacionar as notícias de economia, as notícias de mercado, as notícias de eventos corporativos, quer dizer, balanços de empresa e tudo mais, com, de fato, a variação do mercado. Então, bastante coisa acontecendo de uma semana para cá, temos um monte de assuntos, o tempo tem se acelerado agora que acabou o carnaval e que as pessoas estão mais dinâmicas e o mercado também com muito mais notícias. Então, vamos começar. Eu vou, como sempre, tirar o meu rosto. Vamos deixar só um pedacinho do meu rosto aqui no canto e vamos colocar o site da Directa no fundo para que não fique muito pesado para você assistir do seu lado. Às vezes a gente, a tua internet não é tão boa, o teu download de internet não é tão bom, acaba ficando um pouco travado o vídeo. Então por isso que a gente deixa, tira o rosto, porque essa transmissão fica mais pesada. O que a gente tem de notícia interessante hoje? Primeiro, a bolsa está subindo hoje 0,41% e durante a semana nós tivemos altos e baixos, mas o resultado semanal está mais ou menos neutro. O mercado continua na faixa aí entre 57 e 58 mil pontos. A gente teve algumas quedas durante a semana, principalmente na Europa, mas o nosso mercado conseguiu se manter estável, até porque ele veio de um movimento de queda nas últimas 2 semanas. Além disso, o dólar fechando hoje, trabalhando hoje na faixa de 1,97, isso significa que ele não teve variação hoje. Há um motivo adicional para o fato de haver um equilíbrio no preço do dólar e até uma briga para o preço do dólar, que é o vencimento e a definição da taxa PTAX. Porque o último dia do mês, a taxa PTAX do último dia do mês é a que define a liquidação dos preços futuros, dos contratos futuros de dólar, o que significa que sempre o último pregão do mês de mercado futuro de dólar e também no mercado à vista é sempre mais brigado. Depois, gente, o preço do petróleo, que é algo que a gente tem se acostumado a acompanhar, está zerado. Não houve grande variação do petróleo essa semana, se a gente comparar com as semanas anteriores, e a gente tem um monte de notícia corporativa interessante. Antes disso, vamos ver quais foram as maiores altas e as maiores baixas da semana. A gente teve a maior alta da semana, a Eletrobras, depois a Duratex, que andou subindo bastante, depois a Eletrobras ON, a Vivo, para o meu desespero, porque eu estou com long and short um pouco vendido em Vivo e comprado em Oi, continua subindo, faz parte. A LL e a Vale. A Vale essa semana subindo 7%, principalmente porque havia caído muito na semana passada e havia atingido aí um nível de suporte importante, um nível de suporte onde a gente tinha vários topos e fundos nos últimos, 2 ou 3 anos, e houve e se respeitou esse suporte como uma das explicações, uma das causas pela qual a Vale subiu essa semana. É óbvio que para avaliação de um ativo a gente tem uma dezena de causas, às vezes até uma centena de causas, e não uma única. Então as maiores altas foram essas, a Uzi Minas subindo bastante também, Hipermarcas, a gente teve uma série de empresas tendo bons desempenhos essa semana. Depois as maiores baixas da semana foram, vamos ver aqui, MMX, quer dizer, mais empresas do grupo do Ike, OGX também, MMX caindo 6%, OGX caindo 3%, a JBS caindo quase 4%,
Suzano, Bisa. Então não houve nenhum drive específico com relação a altas e baixas. Nós tivemos um movimento muito interessante de bancos, os bancos subindo essa semana e depois por conta de... Deixa eu ver aqui na minha cola, senão eu não consigo... a Moody's rebaixou os bancos, então a gente houve um motivo muito bom para os bancos subirem, eles realmente subiram, que foi a perspectiva de uma alta na taxa de juros, fazendo com que o seu spread aumente, e a notícia ruim é que a Moody's rebaixou a dívida dos bancos brasileiros, Bradesco e tal e tudo mais, para recompor a situação dos bancos atuais, que é uma situação pior do que era a situação de um ano ou de 2 anos atrás. Muito bem, o que mais que a gente tem de notícia interessante? Economia nacional. Antes de falar economia nacional, resultado de Vale, acho que um comentário muito válido que a gente tem para fazer é o seguinte: o resultado de Vale é um dos piores, dos últimos anos para Vale. Isso é ruim, e aí a gente tem alguns comentários adicionais. O primeiro é que o resultado, o motivo pelo qual o resultado da Vale veio tão ruim é, como sempre, um conjunto de motivos. A primeira culpa, eu acredito que seja o preço do minério, claro, e a insegurança com relação ao preço do minério futuro, a perspectiva com relação ao preço do minério. Isso sempre influencia. Depois, uma segunda influência é excesso de oferta de minério internacional. Houve um aumento de produção não só no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo. Então, está sobrando um pouco de minério, principalmente porque está sobrando aço, né? Então, houve uma demanda menor de minério. O segundo motivo é o controlador da Vale. Eu não vou mais falar mal desse controlador. Eu acho que nós não estamos aqui para ficar falando mal de governo, então deixa para lá. Mas o controlador da Vale, depois da mudança do CEO, do Roger Guinelli, para o novo CEO, houve uma deterioração na qualidade da gestão, muitos cargos políticos, e aquilo que a gente vê também nas outras empresas que são controladas por esse mesmo controlador. E eu pessoalmente tenho um testemunho a fazer. O Roger Guinelli, que era o CEO anterior, foi meu chefe direto no Bradesco durante alguns anos, e o sujeito é um doente por eficiência, uma pessoa difícil de tratar, mas que gera resultados muito bons onde ele passa. Então isso é um dos motivos. Então temos 3 ou 4 motivos. Mas o que eu queria comentar sobre o resultado da Vale não era só isso. Olha como é interessante o mercado financeiro. Tem uma pessoa trabalhando comigo aqui, que é uma pessoa nova de mercado, muito experiente em várias outras áreas, mais novas de mercado. E eu estava tentando explicar para ele nos últimos dias a relação entre boato e fato. O que acontece quando há uma perspectiva de alguma coisa e o que acontece depois que acontece o fato real. Então, o mercado, e aí se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esse tipo de dinâmica, eu aconselho que vocês leiam o último livro do George Soros. Ele sempre fala do mesmo assunto, mas cada vez com o nome de livro. Então, crise de 2008, alguma coisa assim. Então, o último livro dele de mercado, comprem, e ele explica essa dinâmica, como a perspectiva vai na frente e o fundamento mudado pela perspectiva, e depois a realidade que vai confirmar ou não uma perspectiva, um boato, uma fofoca. Então, o que aconteceu com a Vale é que a perspectiva do resultado era tão ruim que a Vale caiu antes, já se esperando que o resultado ia ser ruim, e aí você tem o pior resultado da Vale, sei lá, dos últimos anos todos, e a Vale subindo quase 3%. Isso é que deixa o mercado tão maluco, né, e tão difícil de se entender, né? Às vezes uma notícia ruim é boa,
às vezes uma notícia boa é ruim, às vezes se espera alguma coisa e quando aquilo acontece, o mercado cai, né? Existe de fato então uma relação entre a perspectiva, a realidade e uma confirmando a outra, e esse movimento que o Jorge Soros chama de movimentos reflexivos. Reflexibilidade é a teoria dele, tem 1 trilhão de teorias econômicas, essa é uma delas, tem todo um arcabouço filosófico, vale a pena tentar entender, quando sobrar um tempinho, né? Vale a pena tentar entender. Depois disso, gente, deixa eu ver só se tem algum comentário, eu acabei esquecendo de convidar a turma para comentar, para fazer pergunta. Ó, o Pedro tem um comentário aqui, foi bom que eu já vi, né? Gente, façam perguntas, façam comentários. Se eu falar alguma bobagem, por exemplo, na quinta-feira passada eu falei, o Japão está no topo histórico. Pô, um amigo meu já chegou e já falou, Roxo, tá errado isso que você falou. Depois corrige lá, não é topo histórico. Em 1990 o Nikkei estava em 21 mil pontos, hoje está, sei lá, em 10 mil pontos. Então o Nikkei está alto, está subindo, mas está longe, né, do topo histórico. Então é muito importante. Eu sou um cara que faço um monte de coisa, tenho um monte de interesses aí que eu gosto de acompanhar. Então às vezes eu erro, às vezes falo alguma bobagem. Então vamos todos aí nos ajudarmos para o programa ficar cada vez mais legal. O Pedro tem aqui um comentário, ele diz assim, boa tarde Roxo, te acompanho desde os tempos da LS, como é que tá o fundo da ROC, já está funcionando? Pedro, cresceu tanto esse projeto de gestão e de fundo, que a gente está meio com medo de montar o fundo agora, porque a gente está terminando de ajustar parâmetros de risco, estamos lixando as quininhas, mas não se preocupe, vai haver uma divulgação geral sobre o produto e também, inclusive, sobre os nossos novos produtos educacionais que eu venho prometendo, mas que ainda não saiu. Obrigado pela pergunta, deu a oportunidade de eu fazer o nosso jabá aqui de sempre, então isso é ótimo. Legal. O que mais que a gente tem de Brasil? De Brasil, então, a gente tem algumas notícias contraditórias. Primeiro, inflação. Notícia ruim e boa, né? A notícia ruim é que o IGPM acumulado dos últimos 12 meses está na faixa de 8,10%. É inflação muito acima da meta. É lógico que a meta é para o IPCA, não é para o IGPM. Eles têm metodologias extremamente diferentes. Então, isso não significa que o IPCA vem nesse tipo de nível. Não deve vir, deve ficar aí nos 5,9, 6 e alguma coisa. Olha eu fazendo previsão, né? Mas, de qualquer maneira, a notícia de IGPM muito ruim. Depois a gente tem a notícia que é contraditória, que é se em março não tiver alta de alimentos, os alimentos se mantiverem mais ou menos nesse nível, a gente provavelmente pode acabar tendo até deflação. Então isso é bom, lógico que já está no preço, né? Ninguém vai comprar nem vender bolsa por conta disso. Isso aí é algo que a gente lê no jornal. É só para você fazer um mapa na sua cabeça de como andam, de como estão esses indicadores, indicativos, aí, esses drives. Depois a gente teve uma notícia também que é boa, que é, por mais que a gente esteja reclamando tanto desse nosso governo aí, dessa nossa política macroeconômica, o fato é que parece que a gestão está melhorando um pouco. Eu gosto muito do Gerdau, respeito muito o trabalho e admiro muito o trabalho que tem sido feito por esse grupo aí para aumentar a eficiência do Estado. Isso já foi feito no Estado de São Paulo, no Estado de Minas Gerais, e de fato melhorou a eficiência. Então parece que o governo vai conseguir diminuir em 20 e poucos bilhões aí algumas despesas e alguns gastos com esse aumento de eficiência. Ótimo. Sempre que tem notícia boa do governo e do Brasil, a gente tem que dizer. Uma outra notícia boa é que parece que a gente está na reta final aí para ter a privatização, ou vamos mudar de palavra, ter a licença, né? Da iniciativa privada vai ter a concessão para os portos no Brasil, tanto para novos portos quanto para investimento nos portos atuais. Essa notícia também é ótima. Nenhum governo no mundo tem condições de
arcar com todos os investimentos necessários para a economia. É um absurdo achar que ele tem. E aí a gente vai para as notícias internacionais. Euro, né? Euro, uma bagunça, né, de notícias essa semana. As notícias ruins são eleição na Itália, né? Ninguém sabe o que vai acontecer lá, se é o Berlusconi ou não é. Já saiu isso ou não? Ainda não sabe se é o partido do Berlusconi que vai tomar o poder de novo, ou se é um partido lá mais de centro-esquerda. De fato é melhor que seja esse partido de centro-esquerda que é o favorito, porque o Berlusconi é totalmente contra essa austeridade toda que está tentando se implementar lá na Itália e no resto da Europa. É óbvio que ele é contra, ele é totalmente populista, um cara que entende muito pouco de economia, é quase um câncer lá para a Itália, no sentido de um fisiologismo enorme, de um coronelismo. Então é torcer para o outro bloco ganhar. O outro bloco é favorito porque nós tivemos segunda, terça e quarta-feira muita volatilidade na Europa devido a essa eleição na Itália. Depois a gente tem uma outra notícia ruim também, que é o PIB da Espanha negativo, já era esperado, veio com menos 0,9 no último trimestre, janeiro veio com menos 0,9% aí de acumulado, está dentro da perspectiva, mas é uma notícia ruim. E aí a gente tem algumas notícias boas, boas mesmo. Primeiro, a inflação, também só faltava ter inflação alta lá, né? Que é a tal da estagflação, que é o pior dos casos, mas no caso lá não. Inflação diminuindo. E o segundo é que as bolsas lá estão em alta novamente. Então só quem não está subindo no mundo é o Brasil. Qualquer dia a gente corrige, esse pessimismo não fica para sempre. Só ganhamos da Jamaica. O TG falando que só ganhamos da bolsa da Jamaica, né? Então é isso aí. A bolsa lá está em alta, e o motivo, né, que a gente leu aqui nos jornais, um dos motivos que a gente conseguiu elencar, tudo tem uma porrada de motivo, como a gente sabe, né, de causas, mas foi o apoio dos bancos centrais aí, a austeridade e tudo mais. O Banco Central americano, né, definindo que vai continuar comprando ativos tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Tudo isso gerou perspectivas positivas. Vamos falar dos Estados Unidos daqui a pouquinho. E a gente tem também a melhora nos resultados corporativos, vindo resultados melhores para as empresas europeias. E aí eu vejo alguns motivos para isso. Primeiro é que a base de comparação era ruim, os resultados estavam vindo ruins, então uma pequena melhora já dá uma perspectiva muito boa, né? E o segundo é que aumentou a eficiência da gestão das empresas europeias. Crise significa cortar gasto, então crise sempre tem muito a ver com melhora de eficiência, né? As pessoas trabalhando mais, se esforçando mais e sendo mais criativas, né? Esse é o papel até, né, da destruição construtiva que os capitalistas gostam tanto de citar e que as pessoas mais conservadoras e mais de esquerda têm tanto medo. Mas não vamos falar aí de teoria, vamos partir para a prática. Depois temos notícias nos Estados Unidos. Notícias nos Estados Unidos, a maioria são boas. O Bernanke foi na Oprah, né, para dizer que vai continuar dopando, né, tá admitindo dopar os mercados, e diz que vai continuar comprando ativos até quando o mercado se recuperar. De fato, o mercado tem se recuperado. Essa é a notícia boa. E a notícia ruim é que a estimativa para o aumento do PIB era dessa última estimativa aí, dessa última medida aí, que eu não sei se é janeiro ou se é o último trimestre, mas acho que já é comecinho de ano, que a estimativa era que o PIB subisse 0,5% e ele subiu só 0,1%. Então a notícia é ruim,
Isso inclusive fez com que o Bernanke viesse dar esse reforço aí ao mercado. Mas olhando mais de perto, olha como o jornal não é algo que a gente tem que ler e pegar uma notícia e falar essa notícia é ruim ou é boa. Na verdade, se você olhar com calma esse resultado de PIB, você vai ver que por mais que seja abaixo da expectativa, tem uma série de coisas boas lá nos detalhes. Primeiro, houve um aumento muito significativo das exportações. Significa o quê? A água bateu mesmo no umbigo e o pessoal nos Estados Unidos está mais eficiente, está melhorando a produtividade, está sendo mais competitivo, então está aumentando a exportação. Segundo, diminuindo a importação, somente por conta de crise, diminuição de despesa, aumento da produção interna. Então, notícia boa, aumento da exportação. Acho que os motivos são esse, eficiência, tudo mais, e depois moeda, né? Houve aí, por mais que o euro se desvalorizasse mais do que o dólar na média, o dólar vem se desvalorizando aos poucos, deixando a economia americana mais competitiva. Segunda notícia que você lê nas entrelinhas aí do PIB, que é muito importante: queda nos estoques. Significa o quê? Que a queda do PIB não se deveu, né? Ou não se deve ao fato de uma diminuição da produtividade, da produção, ou da diminuição da demanda por produtos. A demanda ainda é alta. O que aconteceu é que tinha muito estoque e aí o pessoal produziu menos para poder acabar com o estoque. E o legal é isso, os estoques estão no fim. Então provavelmente a gente vai ter um efeito positivo do PIB daqui para frente, porque os estoques caíram muito. Quem era muito bom de medir estoques e ver produtividade o antigo presidente do Banco Central, que é o Greenspan. Se vocês quiserem aprender um pouco sobre esses efeitos e tudo mais, leiam o livro dele. É lógico que está super fora de moda, porque ele foi um dos caras que ajudou a levar os Estados Unidos para o buraco, mas acho que é uma aula de economia de qualquer maneira. E depois, um outro motivo melhor ainda, eu pessoalmente acho esse motivo dos melhores, é que houve uma diminuição muito, muito grande nos gastos militares. Então o que está vendo é uma recomposição das contas americanas, e diminuição de gasto militar é ótimo. É uma burrice achar que você vai melhorar o mundo e forçar a economia a crescer com gasto militar. Bobagem, gasta com ciência, é melhor, com dinheiro na universidade, ao invés de colocar dinheiro no exército, é bobagem. Então, outra coisa é que o sinal de que houve um aumento de gastos gerais. Então os gastos gerais aumentaram, é que houve diminuição dos estoques e tudo mais. Então eu acho que as notícias dos Estados Unidos continuam vindo boas. Depois, com relação à América Latina, você tem sempre aquela divisão entre os blocos mais do curto prazo, esse pessoal que quer pegar atalho, fazer heterodoxia na economia, e os populistas, que é Venezuela, Bolívia e Argentina, e além de outros por aí. A notícia da Argentina é que a Argentina de novo chamou os credores, propondo renegociação em troca de dívida. Então, quer dizer, é uma moratória tácita, pega sempre muito mal, e essas são as notícias ruins da América Latina, e as boas em contrapartida vêm desse bloco mais realista, e desse bloco com a cabeça mais no lugar, que é Chile, Peru, Colômbia e tudo mais. Então, notícia boa do Chile, que hoje você abre uma empresa no Chile em um dia. Então, empreendedorismo no Chile hoje é uma coisa incrível. Leiam sobre o que eles estão fazendo lá, incentivando o empreendedorismo de tecnologia, criando uma espécie de Vale do Chilício lá. É um trocadilho meio idiota, mas não é meu. Tá nas revistas aí, deem uma lida. E para terminar, não temos nem mais muito tempo, mas para terminar, notícias da Ásia. O Japão nunca teve um período de notícias boas tão seguidos assim, que o Japão está trocando de presidente do Banco Central. Esse cara novo é um cara que vem criticando a gestão macroeconômica
japonesa desde a década de 90. O cara é bom, já deu aula no mundo todo, trabalhou no Banco Mundial, ou se não for no Banco Mundial, algum desses grandes órgãos aí. E ele diz que só entra com o apoio da população toda, do primeiro-ministro, e é isso. O primeiro-ministro nunca teve tanto apoio, eu não vou dizer, ou está com muito apoio para essas mudanças macroeconômicas, e é por isso que as bolsas lá estão subindo. Então, bolsa asiática em alta. E o bônus final é que o nosso um dos pensadores que a gente mais gosta de economia e finanças, que é o Nassim Taleb, um cara que é um baita maverick, assim, um cara que é um outlier, um cara que está totalmente na contramão da maioria dos pensadores de economia, um cara que tem ideias muito genuínas e muito legais, assim, vale a pena ler sobre esse cara, que é o Nassim Taleb. Está lançando um livro novo, por enquanto ainda é em inglês, não chegou em português. Eu estou na dúvida se compro o meu inglês, se eu tenho saco para ler inglês, acho que vou ler. Que é um conceito de antifragilidade, que é a continuidade, né, de tudo que ele escreveu até hoje, que é a continuidade do Cisne Negro, que é ele explicando como é que você toma decisões e não fica exposto a grandes fragilidades, que é o que ele chama de antifragilidade. Procura aí no Google, em português, a Época Negócios, quem me deu a dica foi o TG. A Época Negócios tá com um conjunto de artigos aí em sequência sobre o assunto, explicando tudo mais. Vale a pena, porque conhecer o Taleb abrir o olho para muitas coisas aí em finanças. Gente, era isso que a gente tinha para falar de economia. Bastante assunto, achei que ficou bem legal aí, para a gente cada vez ter uma visão mais legal do mercado, junto com a economia, entender como essa coisa toda faz sentido na nossa cabeça, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer e não estiver assistindo esse programa online, ainda bem, cada vez mais gente vendo o programa offline, manda um e-mail para mim no Roxo, que é o rox.com.br, que a gente já tenta explicar para vocês, tirar dúvida e aí enriquecer esse bate-papo todo, tá bom? Um grande abraço, daqui 3, 4 minutinhos tem um programa de novo, que é Opções Avançado. Quem tiver saco, condições, interesse em assistir o programa é sempre muito convidado e muito bem-vindo, tá bom? Então até daqui a pouquinho, valeu e um ótimo final de semana para quem não for assistir.